Vamos falar um pouquinho sobre residência fiscal para nômade digital e por que isso é importante e por que você tem que pensar nisso antes de começar a viajar. Meu nome é Lincoln Lohan e junto com a minha esposa nós somos nômades digitais e viajamos o mundo conhecendo lugares maravilhosos e compartilhamos dicas de viagem e dicas de trâmites dessa vida que a gente vive para você. Se você tem interesse nisso é só clicar e se inscrever para sempre receber um vídeo quando a gente estiver postando por aqui. Bom, por que é importante a gente pensar em país de residência como nômades digitais? Primeiro porque você tem que pagar taxa para algum lugar. E isso é importantíssimo, porque isso aí dá cadeia. Se você não pagar a taxa corretamente, não fizer as suas declarações corretamente, você pode ser até preso por causa disso. E a gente começou a enfrentar esse problema porque eu tinha minha empresa registrada na Irlanda e quando a gente começou a viajar, a gente já tinha começado a viajar, eu entrei em contato com a minha contadora e falei do nosso estilo de vida, que a gente ia começar a viver, e ela falou: Lincoln, você tem que fechar o seu ano fiscal aqui na Irlanda e fechar a sua empresa na Irlanda, porque se você não tem intenção de ficar aqui no país por 180 dias durante um ano, você tem que fechar a sua empresa, porque você não pode ser mais residente fiscal aqui. Você vai ter que pagar suas taxas e impostos para outro país. Então, alguns países do mundo têm esse problema, né, entre aspas, esse problema que para você ser residente fiscal e pagar taxas naquele país, você tem que estar residindo nele por tantos números de dia durante um ano, e esse era um problema da Irlanda. Aí a gente chegou nessa situação que a gente tinha que definir, né? Se a gente ia voltar para a Irlanda e ficar 180 dias, se eu não me engano, dá 6 meses, se a gente ia ficar 6 meses na Irlanda e viajar 6 meses, ou se a gente ia procurar outras opções. E a gente começou a procurar outras opções para a gente realmente ter ali, abrir um leque e entender o que seria melhor para a gente, para o nosso estilo de vida. E a gente considerou a Irlanda, né? Continuar na Irlanda, consideramos Portugal, Estônia e Brasil. 2 a gente já descartou de cara, principalmente porque eles são meio que arcaicos, né? A Irlanda e Portugal. Tanto a Irlanda quanto Portugal, eles estão muito atrasados comparado ao Brasil e à Estônia na questão de desenvolvimento digital, né? Por exemplo, bancos digitais, fazer processos digitalmente. Obviamente que com a pandemia tudo acelerou, mas eu ainda sinto que Portugal e Irlanda estão muito atrasados nisso, então a gente ficou muito com medo de abrir empresa nesses 2 países, um desses 2 países na verdade, e ter que com frequência ir no país para resolver pepino, e também tem essa dos 180 dias, que é a mesma coisa em Portugal. E aí foi quando a gente descobriu a Estônia, que é um país na Europa mesmo, que tem um programa para nômades digitais para você abrir sua empresa totalmente online. Para quem não sabe, a Estônia ela tem não só um programa para nômades digitais, mas para quem é cidadão, para quem mora na Estônia, o desenvolvimento digital é absurdo. Você consegue ir num médico, por exemplo, e ter ali a sua ficha num site, né, obviamente, do governo da Estônia, e tem lá todo o relatório de todos os médicos que você for. Então você vai num médico novo, ele já consegue digitar ali o seu CPF, vamos dizer assim, não sei qual que é, o seu número de identidade lá da Estônia, e ele já puxa todos os seus dados. A mesma coisa para pagar carro, Sim, praticamente é um país desenvolvido 100% digitalmente, tanto em banco, quanto saúde, quanto educação. Tudo é muito, assim, prático na Estônia, e eles criaram esse programa para nômades digitais, no qual você ganha a identidade, né? Você pode ser residente fiscal da Estônia e pode abrir uma empresa na Estônia também, e isso tudo 100% online, sem nem sequer você precisar pisar na Estônia um dia da sua vida. Você não precisa pisar para abrir, você não precisa ir lá nem um dia da sua vida, e você teria uma empresa aberta na Estônia. E do outro lado a gente tem o Brasil, que é o nosso querido país aqui, que a gente conseguiria com mais facilidade, até porque a gente conhece mais o Brasil, de abrir empresa, e é um país que, se precisasse voltar, a gente pode voltar com um pouquinho mais de frequência do que na Irlanda e Portugal. E pra gente decidir o país que a gente ia abrir a nossa empresa, a gente fez uma lista de prós e contras, e é onde eu vou explicar um pouquinho de cada um do nosso processo, e talvez ajude a você também a entender ali quais são os prós de cada um e os contras de cada um. Tô com a minha listinha aqui pra gente poder discutir um pouquinho isso aqui. Então vou começar pelos prós de abrir empresa aqui no Brasil. E um dos maiores prós que a gente tinha era de ter milhas, né? Lá na Europa não tem, só tem aqui no Brasil e lá nos Estados Unidos o programa de milhas. Você gasta com cartão de crédito e você ganha pontos ou milhas para poder depois comprar voos, entre aspas, de graça, só com milhas mesmo. E isso é uma coisa que era muito interessante pra gente, já que a gente gasta muito dinheiro e viaja bastante. Então a gente queria entrar nesse mundo das milhas, então era um ponto pro Brasil. O outro era que era tudo em real. Por mais que seja uma moeda mais fraca, que é um dos pontos negativos do Brasil, ter tudo em real facilita pra gente, principalmente nas viagens, quando a gente vai entregar o conteúdo pra vocês, porque pensa, a gente fala muito em euro, a gente tem muita vida que a gente tinha lá fora falando de euro, a gente não tinha mesmo o sentimento do real. E como a gente vende nossos produtos, vende, né, entre aspas, a gente entrega os nossos conteúdos pro público brasileiro, ter tudo em real e saber o valor da moeda no dia a dia
seria uma coisa também que seria um pró pra gente. A questão do endereço físico também é bem legal, a gente já vai falar na Estônia lá sobre questão de endereço, mas tem um endereço físico no Brasil pra gente mandar encomenda, tá? Quem sabe depois tem uma caixa postal, qualquer tipo de coisa assim, ia ficar muito mais fácil no Brasil, e tendo o endereço físico da casa dos meus pais aqui facilita bastante pra gente também ter a nossa empresa registrada aqui. Uma outra coisa que foi muito importante também nessa decisão foi a mão de obra, né? Por exemplo, se a gente precisa... Por exemplo, eu na Irlanda eu fazia tudo, durante todo o ano eu fazia todo o meu acompanhamento de transações, né? A contabilidade da empresa, e no final do ano, na hora de declarar para o governo, aí eu pagava um contador, ele só dava uma revisão rápida e praticamente assinava embaixo para entregar para o governo. E se eu tivesse cometido algum erro, ele corrigia. Com a mão de obra mais barata aqui no Brasil, a gente consegue pagar um contador para fazer esse processo mensalmente, e até para a gente contratar outras pessoas com a empresa aqui no Brasil, fica muito mais fácil, a mão de obra um pouco mais barata para a gente, tanto nos serviços quanto em outras coisas que a gente precisa de um freela, esses outros tipos de coisa, fica muito mais fácil se a gente tiver uma empresa no Brasil. Outro ponto inicial é a barreira inicial para abrir uma empresa aqui no Brasil é muito mais simples do que na Estônia, né? Agora a gente está fazendo um prós e contras diretamente Brasil e Estônia, a gente já ignorou Portugal e Irlanda nesse processo. Mas a barreira inicial, que eu já vou explicar por quê, é muito mais fácil de abrir uma empresa aqui no Brasil do que na Estônia. A declaração de imposto de renda é um pouco mais barato do que eu pagava na Irlanda. Eu pagava 25% de imposto de renda na Irlanda de tudo que eu fazia. Aqui no Brasil, obviamente, vai depender, mas a empresa que a gente está abrindo aqui muito provavelmente vai ser um pouquinho mais baixo. Nada que seja super considerável, mas já é um imposto de renda um pouco mais barato. E outra coisa é a simplicidade financeira. A gente tem a empresa na Irlanda, vendendo produtos para o brasileiro, né? E que a gente ganha em real, aí tem que fazer a conversão para euro, de euro para cá quando precisa. Então, era uma bagunça financeiramente. Agora a gente abrindo a empresa aqui no Brasil, a nossa moeda principal vai ser o real. Seja ele bom ou ruim. Obviamente a gente ainda trabalha e ganha em dólar, porém a gente tem agora, sabendo que o real é a nossa moeda principal, a gente vai saber a melhor hora de converter e quando não converter o nosso dinheiro. Então a gente vai ter essa simplicidade financeira e mais clareza para executar os nossos projetos. Os prós da Estônia que a gente viu, o primeiro de todos é que a moeda é muito forte. O euro, né? É o euro, a moeda é muito forte. Vamos desconsiderar o que está acontecendo agora no mundo, essa guerra que está acontecendo, mas vamos considerar aí que o euro é uma moeda forte. Continua sendo uma moeda forte, a gente não sabe o que pode acontecer, mas o euro é uma moeda forte e é um grande pró da Estônia. O outro fator é que ela é 100% online, então tudo que a gente precisar a gente consegue fazer 100% online. No Brasil a gente tem ainda o risco ainda de ter que vir aqui para fazer alguma coisa, mas a empresa é 100% online para a gente poder gerir os nossos negócios na Estônia, tanto como residente fiscal, como os trâmites todos da empresa. A Estônia é preparada para isso. E o visto, né, eles colocam ali, né, o marketing que é um visto para, não visto, né, mas uma residência fiscal para nômades digitais. Então, tá tudo ali preparado para isso, uma coisa que o Brasil talvez não esteja ainda. E um outro fator é a empresa na Europa, né? A gente vai viajar ao mundo, então a gente vai estar ali fornecendo serviços e outras coisas. Muitos dos nossos trabalhos vêm através da Upwork, mas lá na Europa, igual quando eu vou para Limerick, eu tenho clientes lá ainda, então tem isso também, tem empresa na Europa, facilita um pouco para cobrar clientes dentro da Europa, cobrar clientes internacionalmente. E outra coisa muito interessante de falar da Estônia para você é que se você já tem empresa no Brasil e precisa abrir uma empresa no estrangeiro para poder fazer essas cobranças, a Estônia tá aí para isso também. É um dos motivos que eles abriram esse programa. Para você que já tem empresa e quer depois registrar uma empresa, por exemplo, na Europa e poder fazer invoices em euro, a Estônia vai te dar essa opção também. E para você abrir uma empresa também na Europa, fica muito mais fácil você podendo fazer isso 100% online. E só para constar, eu tô falando de residência fiscal, você ganha residência fiscal na Estônia, depois você abre a sua empresa na Estônia. Nada disso te dá o direito de morar na Estônia, não é um visto, tá, gente? É simplesmente uma residência fiscal, o país onde você vai pagar a taxa. Para você ter um visto na Estônia, ter um visto europeu, é outra história o que isso não vai te dar. Abrir uma empresa na Estônia através desse programa, que chama e-residence, por sinal que eu esqueci de falar, não vai te dar o direito de morar na Estônia. Para os contras do Brasil que a gente tem, são poucos, mas são consideráveis. E o primeiro é a moeda mais fraca. Ter o real como a moeda mais fraca não é muito bom, né? Ganhar em real, teoricamente, não é muito bom se você tem a opção de ganhar em euro ou em dólar. Só que pra gente não faz diferença, porque a gente tinha empresa na Europa, só que muita da nossa renda vinha através do real de qualquer forma. Então, não faz muita diferença, mas é importante ressaltar que abrir empresa no Brasil você tem esse contra de ter uma moeda mais fraca, só que o mundo é o mundo, né? Tudo acontece, pode acontecer reviravoltas e tudo mais. Outra coisa que
é um contra que eu coloquei aqui, mas pode ser um pró também, é que tem uma política muito volátil. Então, o Brasil sempre tá para cima e para baixo o tempo todo, e isso afeta na moeda, afeta na economia, afeta em diversas coisas. Isso é uma coisa que, para mim, é mais um contra, já que eu não sou tão antenado nessas coisas, não fico vendo notícia para tentar me antecipar. Então, para mim, é mais um contra, mas a política, o mercado e a economia ser volátil abre oportunidades para as pessoas que conseguem acompanhar e prever essas coisas. E o terceiro contra é ter a empresa no Brasil. O Brasil também tem o programa de você ter que ficar 180 dias no ano para ser considerado residente fiscal, porém, pelo que a gente foi instruído, você pode abrir a empresa no Brasil, e se você ficar um dia aqui durante um ano, você ainda é considerado residente fiscal no Brasil. E pelo fato de nós sermos brasileiros, eu acredito que facilita um pouco ter esse processo de residência fiscal. Até mesmo na hora de fazer uma procuração, se eu precisar de tudo isso, fica muito mais fácil de fazer esses trâmites dentro do Brasil. E comprovar a nossa residência fiscal sendo nacional brasileiro é um pouco mais fácil. A gente precisar vir para cá, não tem problema. A gente tem um Brasil imenso para explorar. A gente pode voltar para o Brasil, explora um pouquinho. Tem que ficar aqui de novo? Volta ano que vem, explora mais um pouquinho. E voltar para o Brasil todo ano já era um dos nossos objetivos. Então, manter a empresa, ser residente fiscal no Brasil vai ficar muito mais fácil, tanto para mim quanto para Stephanie. Os contras da Estônia, e o primeiro de todos, que é o, pra mim é o maior contra de todos, é a mão de obra cara, né? E eu falo isso porque você pode contratar brasileiros tendo uma empresa na Estônia. Isso aí é fato. Só que uma coisa muito importante que eu vi em vídeos no YouTube, isso aqui eu já não estou falando já com propriedade, é que abrir ali, você se tornar residente fiscal, fazer o registro bonitinho online, é ok. Beleza? Só que depois que você abre uma empresa na Estônia, você é obrigado a contratar um contador dentro da Estônia, você é obrigado a ter a conta bancária na Estônia, então tem algumas coisas que você é obrigado, e em um dos vídeos que eu vi no YouTube, o cara fala que aí é 2 a 3 mil euros só para iniciar a sua empresa na Estônia. Por quê? Obviamente, eles vão chamar as pessoas e, obviamente, eles querem que o dinheiro fique ali, até porque você é residente fiscal lá, então eles vão tentar manter tudo dentro da Estônia. Então, você vai ter que contratar um contador que está lá na lista, que deixa o endereço dele ser o seu endereço fiscal na Estônia, consequentemente, o cara vai te cobrar um aluguel. Então, tem todas essas coisinhas que ficam dentro aí, que faz a Estônia ser um pouco mais caro, ter essa mão de obra mais cara você abrindo uma empresa na Estônia. Então, se tornar residente fiscal é fácil, é rápido. Porém, na hora que você começa a abrir empresa e tem que pagar as coisas que são obrigatórias, você começa a ver aí que começa a apertar um pouco no bolso. A barreira inicial para abrir empresa na Estônia eu achei muito grande. A Stephanie começou o processo e pede muita informação. É um formulário imenso, eu diria que você teria que ter 1 hora aí para formulário, preencher, escrever textinho que eles pedem para você escrever, mandar documentos, tudo isso demoraria bastante para fazer. Então a barreira inicial para abrir empresa na Estônia eu acho que seria bem grandinha e bem mais complicada do que aqui no Brasil. Outro ponto é que esse programa, por mais que tenha tudo online, tudo bonitinho, a gente consegue pesquisar, ele ainda é desconhecido. Abrir uma empresa no Brasil é muito mais fácil, muito mais rápido e muito mais conhecido, né? Várias pessoas já fizeram isso que eu conheço, do que abrir na Estônia. A gente ia ser novamente, né, como a gente foi em alguns fatores ali em Limerick, a gente ia ser o pioneiro que ia quebrar a cara para depois fazer um vídeo ajudando as pessoas. Então, a gente não estava disposto a quebrar a cara, gastar dinheiro dessa vez agora, para ser, entre aspas, tá, gente? Pioneiros de quebrar a cara e aprender ali, porque ia ser um gasto muito maior, ia ser muito mais difícil, então a gente decidiu manter de uma forma mais simples desta vez. O outro fator, que é um dos prós do Brasil, é não ter milhas, então a gente ia ter uma empresa lá, mas se a gente tem uma empresa lá e um cartão de crédito no Brasil para acumular milhas, ia novamente ficar aquela complicação financeira toda que a gente ia ter, e isso é uma coisa que a gente não estava querendo. A gente está muito focado em começar a trabalhar com milhas agora e depois trazer conteúdos para vocês, além de aproveitar as milhas, né? A gente já começou a acumular alguns pontos e assim, já tá muito legal, a gente vê o poucos de pontos que a gente tem e quão próximo a gente tá de realizar uma viagem de graça. Milhas pra gente pode mudar o jogo aqui, até nas nossas viagens, na economia que a gente vai fazer aqui no nosso canal, viajando para outros lugares e explorando os lugares novos, né? E outro ponto é que a gente não teria um endereço físico de graça na Estônia. Tendo a empresa aqui no Brasil, a gente consegue ter o nosso endereço, se a gente precisar contratar um cubículozinho para ser nosso escritório, colocar as nossas malas aqui dentro, a gente consegue. Lá na Estônia já seria um endereço físico que a gente teria que pagar e também não seria nosso, assim, vamos dizer. Aqui no Brasil, se a gente pagar um aluguel, vai ficar mais barato. Então,
tudo assim, juntando tudo, a gente decidiu que no Brasil seria muito mais barato, muito mais eficiente e a gente tem mais benefícios abrindo nossa empresa no Brasil do que na Estônia. No fim das contas, eu acho que ficou bem claro para vocês qual a decisão que a gente tomou, né? No decorrer do vídeo eu fui explicando. Obviamente não tá totalmente descartado a Estônia, mas a gente decidiu abrir a nossa empresa aqui no Brasil porque fica muito mais fácil por todos esses motivos que eu falei. Estamos descartando a Estônia completamente? Não, esse não é o momento agora. Até porque a gente tem a intenção de morar fora do Brasil, assim, esse é um objetivo que eu e Stephanie tem, né, a gente já morou na verdade, mas a gente não se vê morando no Brasil novamente. Obviamente a gente quer construir algumas coisas aqui, mas o nosso objetivo é de continuar morando fora do Brasil. Obviamente não vamos falar assim com toda a certeza do mundo que tudo pode acontecer nas nossas vidas, mas a nossa ideia é continuar morando fora. Então, eventualmente, se a gente, por exemplo, se a gente volta a morar na Irlanda, a gente passa a morar lá, a gente tem que passar a ser residente fiscal na Irlanda, fazendo a saída definitiva do Brasil. E aqui que teria que fazer? Fechar a empresa no Brasil. No longo prazo era muito melhor a gente já abrir uma empresa na Europa, mas eu acho que a gente aí nos próximos 3 anos a gente vai precisar dessa empresa registrada no Brasil. E esses são os prós e os contras de abrir uma empresa na Estônia ou abrir uma empresa no Brasil como residente fiscal. Espero que o nosso caminho de decisão, os nossos prós e contras tenham esclarecido algumas coisas para vocês. Se tiver alguma coisa que a gente falou errado, deixou passar alguma coisa que tudo é novo, né, nesse mundo de negócios da Estônia, deixa aqui nos comentários e deixa sua dica. E se você gostou desse vídeo, não se esqueça de dar o like, se inscrever no canal para continuar recebendo dicas de viagem e os trâmites da vida nômade. Eu vou ficando por aqui e fui!